aleitamento materno e nutrição. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar sobre aleitamento materno. Então, a gente vai falar um pouquinho, vamos revisar sobre as definições, modalidades, a composição, o armazenamento do leite, a técnica de amamentação, contraindicações e, claro, aí tudo que você precisa saber para responder à questão da prova e também algumas atualizações aí que mudou aí até esse ano, tá certo? Então, vamos começar aqui falando sobre as modalidades de aleitamento. Então, vamos lá. Aleitamento materno exclusivo, como definição, é onde a mãe, né, só dá leite materno, tá bom? Ou leite humano de banco, né, até os 6 meses de vida. Então, ou seja, só leite humano, tá bom? Até 6 meses de vida. Essa é a recomendação da OMS, da Unicef, né? Para o crescimento ideal e prevenção de doenças. O aleitamento materno predominante é quando há o leite materno, né? Ou humano, de banco de leite, mais água ou chá, tá certo? Atualmente não é recomendado até os 6 meses de idade. Não é. Tem também o aleitamento materno complementado, certo? O que é isso? Após os 6 meses, é, continua o fornecimento de leite materno humano, né? Mais outros alimentos, né? E deve ser mantido até pelo menos 2 anos de idade. Isso é o que é recomendado, tá bom? Esse seria o aleitamento complementado. Temos o aleitamento misto, onde é leite materno humano, né? Mais leite artificial. Tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre as vantagens e a continuação aí do aleitamento materno. Então, lembrando que o aleitamento materno exclusivo até 6 meses protege contra diarreia, pneumonia, obesidade e diabetes, além de ser fundamental para o desenvolvimento cognitivo e redução de mortalidade infantil. Tudo bem? A OMS, ela recomenda continuar amamentando por 2 anos, né? Ou mais, aí, conforme desejado, comprovando aí benefícios tanto no curto quanto no longo prazo. Tudo bem, pessoal? Isso é importante aí para a gente lembrar, ok? Lembrando que o leite materno ele pode ser ordenhado e armazenado, tá bom? Então, a gente precisa ali entender ali quais seriam aí as regras aí de armazenamento. Então, uma atualização aqui necessária. Temperatura ambiente, vamos lá, até 4 horas, seria o melhor, tendo no máximo de 6 a 8 horas em condições muito limpas. Tudo bem? Então, em ambiente, certo? Temperatura ambiente até, você pode manter esse leite, né, para ser usado até 4 horas, seria melhor. No máximo 6 a 8 horas em condições muito limpas. Na geladeira, tá bom? Até 4 dias é o ideal, com possibilidade de até 5 a 8 dias em condições muito limpas. Tudo bem? Então, nós temos aí na geladeira, tá certo? Já no freezer, que é o compartimento aí dentro da geladeira, aí sim você bota aí até 15 dias. Ok? Tudo bem aí, pessoal? É uma atualização importante aí para a gente deixar registrado. Então, temperatura ambiente até 4 horas é o melhor. No máximo 6 a 8 horas em condições muito limpas. Na geladeira, preste atenção, atualização aí, geladeira, tá? 4 dias é o ideal, com possibilidade de 5 a 8 dias, certo? Em condições muito limpas, tudo bem? E freezer, ok? No freezer, a gente bota aí compartimento dentro da geladeira até 2 semanas, ok? Freezer com porta separada, tá bom? Ou seja, se tem um freezer sem ser dentro da geladeira, poderemos deixar até 3 meses, certo? Tudo bem? Beleza? Um freezer profundo, aquele deep freezer, até 12 meses. Então, existe aqui algumas dicas práticas aí. Importante a gente armazenar, por exemplo, em pequenas proporções, tá certo? Em pequenas porções, por exemplo, de 30 a 120 ml, identificar com data e hora,
manter na parte de trás da geladeira, freezer aí, evitar misturar o leite quente e o frio, certo? Descongelar no refrigerador ou em banho-maria morno, jamais usar micro-ondas, ok? E o leite descongelado dura até 24 horas na geladeira ou até 2 horas na temperatura ambiente. Então, lembrar disso aí, tá ok? Algumas recomendações um pouco mais restritas, eles voltam aí o que está aí no seu slide, né? Que poderia aí deixar no máximo 12 horas na geladeira, tá bom? Então aí são aí em condições que não são tão limpas aí, tá certo? Mas no geral a gente aceita aí por mais tempo, ok? Vamos falar um pouquinho da composição do leite materno vezes leite versus leite de vaca, que isso é importante, né? A diferença entre os dois. Então, você tem um menor teor de proteínas e eletrólitos, tudo bem? Com maior produção de alfa-lactoalbumina, beta-lactoalbumina, certo? Presente no leite de vaca, ela é potencialmente alérgena, certo? Então, você tem menor teor de proteínas e eletrólitos, com maior proporção de alfa-lactoalbumina. E a beta-lactoglobulina, ela é presente no leite da vaca, ela é potencialmente alérgica. Você tem mais gordura, tá certo? Incluindo pulpa e colesterol e lactose. E apesar de quantidade semelhante, o ferro do leite materno tem maior biodisponibilidade. Então, quando você avalia a quantidade de ferro do leite de vaca versus materno, são meio que semelhantes, mas a biodisponibilidade do leite materno é maior. Contém fatores imunológicos importantes, como, por exemplo, IgA secretória, lisozima, lactoferrina e fator bífido, certo? Que todos vão proteger o bebê. Tudo bem, pessoal? Então, isso é importante aí para a gente lembrar para sua prova. Ok? Vamos falar agora um pouquinho, uma coisa também que é muito importante, seria aí as modificações naturais do leite materno. Então, temos a fase de lactação, onde é a saída de colostro, que é rico em proteínas, eletrólitos e vitamina A, por isso que dá aquela aparência amarelada, tá certo? O leite maduro, que seria a maior concentração de lactose e gordura. Então, ele começa com colostro, depois ele vem ao leite maduro. Durante a mamada, o leite anterior, que é aquele inicial, ele é mais aquoso, mais líquido, se fosse para matar a sede do bebê. O leite posterior, ele é mais gorduroso, que é responsável aí pela saciedade e ganho de peso. Existe também a variação do leite ao longo do dia. O leite produzido à noite, ele costuma geralmente ter mais gordura para deixar a criança mais saciada e dormir tranquila. Tá certo? Então, nós temos aí essa evolução aí do leite aí, quanto durante o dia e durante as mamadas. Lembrando que o aleitamento materno por demanda, a gente deve oferecer em livre demanda, ou seja, sempre que a criança quiser, de dia ou à noite. Isso estimula a produção leiteira e também adequa a oferta à necessidade do bebê. Ok? Então, vamos falar aqui uma das que cai bastante em prova, é a técnica de amamentação. Temos que lembrar do posicionamento, onde a mãe, bem apoiada, ela vai segurar a cabeça e o tronco da criança alinhados, certo? O corpo do bebê bem próximo da mão, né, da mãe, e o rosto do bebê em frente, de frente para a mãe, certo? Então, a pega correta, você tem a boca bem aberta, o lábio inferior virado para fora, a auréola mais visível acima da boca, um pouquinho mais visível a auréola em cima da boca da criança, e o queixo em contato com a mama, ou seja, bem colado ali para ter uma pega correta. Tudo bem? Então, isso é importante aí para a gente lembrar. Quais seriam aí as contraindicações para o aleitamento materno? A gente tem que lembrar as contraindicações, todas relacionadas à mãe, tá? E relacionadas também à criança. Então, nós temos essas duas situações, mãe e criança. Em relação à mãe, existem contraindicações absolutas, como HIV e HTLV. E as relativas são citomegalovírus em prematuros, menores de 32 semanas, herpes com lesão mamilar ativa, tem que ser herpes com lesão ativa,
doença de Chagas com lesão sangrante. Tudo bem? E as que não contraindicam, até para a gente lembrar, é o seguinte: é a tuberculose, a mãe pode usar máscara, a DIA, BCG, inicia quimioprofilaxia, certo? HBsAg positivo, aí você tem que vacinar também e fazer a imunoglobulina. Então, essas condições aí, você não contraindicam. Já as contraindicações aí relacionadas à criança, tá bom? Então, vamos lá. Seriam as contraindicações absolutas: é a galactosemia, distúrbio erinato do metabolismo, e uma contraindicação por precaução seria a fenilcetonúria. Aí você tem que oferecer pequenas quantidades conforme a necessidade. Tá certo? Então, tudo bem aí, essas duas situações, as contraindicações, isso pode cair na sua prova também. Importante a gente lembrar. Ok? Então, pessoal, só para recapitular, vamos lá. Aleitamento materno exclusivo até 6 meses, com introdução aí gradual de outros alimentos, mantendo o aleitamento até os 2 anos ou mais. O leite materno ele pode ser ordenhado, mas requer alguns cuidados aí de armazenamento. Sua composição é ideal, com nutrientes, gordura, imunoprodução também e alta biodisponibilidade. A técnica e o momento da amamentação são fundamentais, e as contraindicações poucas e muito específicas. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é o que a gente tem de mais importante para a sua prova. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!